Recentemente eu fiz uma live lá no meu Instagram, no @metodoarx, eu pedi até pro editor colocar aqui o arroba do Instagram, e lá eu fiz uma live de Q&A, né, que foi uma live onde eu respondi dúvidas dos alunos, e uma das dúvidas que chegou era uma dúvida muito interessante, que era: Teacher, eu tenho muito problema de memória, então eu aprendo palavras em inglês, só que eu esqueço elas muito rápido, tô esquecendo até palavras básicas em inglês. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas provavelmente sim, né? Quando a gente tá aprendendo inglês, há esse problema de vez em quando de a gente esquecer até palavras que são básicas, palavras que teoricamente é pra ser usadas todos os dias. E pelo amor de Deus, como que faz pra parar de esquecer essas palavras? Meu Deus, são palavras que eu uso todo dia, eu não posso esquecer essas palavras. E você tá certo, você realmente não pode esquecer dessas palavras. Só que pra gente entender exatamente como não esquecer essas palavras, mesmo as básicas, a gente tem que entender o que tá acontecendo e o que você tá fazendo. E muito provavelmente o que eu colocar aqui, você vai se identificar muito, porque é algo comum, é um erro comum entre pessoas que estão aprendendo inglês. Entre todas as pessoas que estão aprendendo inglês, esse erro geralmente acontece muito. E você vai identificar comigo esse erro, e no final desse vídeo você vai sair com uma solução muito prática para você resolver esse erro e não esquecer mais as palavras em inglês. Realmente você vai ter um plano prático para você parar de esquecer as palavras em inglês. Em falar de plano prático, já vou pedir para você se inscrever, pegar o seu ingresso gratuito para a Maratona do Inglês Fluente, que é um evento que vai acontecer de 19 a 22 de janeiro, aqui agora desse ano de 2026, onde eu vou te mostrar como ter consistência quando você estiver estudando inglês, e você vai sair de lá com um plano prático para ficar fluente em inglês ainda esse ano. Para se inscrever na maratona é só você clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vamos entender qual que é a raiz desse erro daqui, porque muitas pessoas acham que o problema é a memória delas, quando na verdade não é. Pensa comigo, quando você tá aprendendo inglês, a maioria das pessoas tende a fazer o quê? Cara, eu vejo aqui, por exemplo, isso aqui é uma linha do tempo, tá? Eu vejo uma aula. Eu vi uma aula do Igor, onde ele tava falando de expressões em inglês, frases em inglês, palavras em inglês que são usadas no dia a dia. Aí você vai e vê essas palavras. E tem um período daqui até aqui, que é quando você resolve usar. Isso aqui pode ser, por exemplo, um momento onde você resolve falar com alguém em inglês. Sei lá, você entrou num grupo de WhatsApp, você tá falando com alguém, você entrou em servidores do Discord, você quer se comunicar com as pessoas lá, você encontrou algum amigo gringo, você quer falar, um cliente talvez em inglês, você quer falar com ele, e você percebe quando chega aqui, nesse dia de onde você precisa usar aquelas palavras, e você percebe o negócio: putz, esqueci das palavras. E naquela live que eu fiz, a aluna deu um exemplo de palavra que ela esquecia, que é muito simples, que é como em inglês, que é how, não como de comer, né? Esse como aí, que é how. E outras palavras simples, como por exemplo, eu esqueci que eat no passado é ate. Cara, mas isso é uma palavra tão simples que você usa todos os dias, como é que você esqueceu dessa palavra? É isso que a gente vai identificar aqui, ó. A maioria das pessoas assiste uma aula, seja uma aula minha, seja uma aula no YouTube ou de algum curso, onde o professor tá passando algumas listas de palavras ou expressões ou frases em inglês. E aí pode ser em vários temas, né? Às vezes você vai ver expressões em inglês para viagens, expressões no aeroporto, frases em inglês do dia a dia, palavras em inglês mais usadas no dia a dia. E aí, enquanto você tá nessa aula, você aprende, tá? Você tá nessa aula aqui e você aprende, você entendeu aquela palavra nova, você fica, é assim que é. E aí tem um passo a mais que nem todo mundo faz. Será que você faz? Vamos ver. Além de assistir a aula, é óbvio que você precisa praticar depois, fazer algum exercício depois. E aí, dependendo, você pode estar num curso de inglês ou às vezes na live que você assistiu tinha um material que era um exercício para você usar aquelas palavras ali. Ok. E aí você foi e fez aquele exercício. Você concorda comigo que você usou aquelas palavras no exercício? Independente de como que seja o exercício, tá? Seja ele falado, seja escrito, tanto faz, você usou aquelas palavras no exercício. Então tu chegou aqui, depois da aula, teve um momento que foi o momento de exercício que você fez. Nem todo mundo chega e faz esse exercício aqui, né? Já começa daí. Mas se você é uma pessoa que vai um pouco além e faz o exercício logo depois, ou a prática, logo depois da aula, você fez um passo a mais. Só que, vamos supor, hoje é quarta-feira. Então, essa aula aqui aconteceu na quarta. E quando você vai usar quando você resolveu usar, ou você precisou usar o seu inglês, foi lá na quarta da semana seguinte. Só que o que acontece? Olha só o que tem de exercício e práticas e uso. É só tracinho, ó. É só tracinho, tá? O que tá de vermelho aí.
Às vezes você aprendeu nessa aula algumas palavras simples em inglês, como how, ate, understand. Você aprendeu até uma expressão para você falar que, pô, entendi. Ao invés de você falar I understood, você pode falar got it. Pô, entendi, aprendi essa palavra nova, legal. E aí tu fez o exercício usando aquilo ali. Você fala, pô, legal, compreendi. Só que o que é que acontece? Tu viu a aula, tu fez o exercício, e aí o que que você fez aqui? O que é que acontece com a maioria das pessoas nesse meio tempo? Nesse espaço aqui de quase uma semana entre o dia em que você aprendeu aquelas palavras e o dia que você usou elas. Nesse espaço de quase uma semana, a maioria das pessoas, e aqui eu vou falar com aquelas pessoas que praticam, tá? Porque tem um tipo pior de pessoas aqui nesse caso, que é a pessoa que não faz nada entre essa semana e a outra. Isso aí é pior. Que aí realmente, pô, aí não tem como, né? Você vai lembrar como? Impossível. Você não viu nada de inglês entre o momento que você aprendeu a palavra e o momento que você usou, aí complica. Só que aí algumas pessoas vão vir e vão argumentar, mas Igor, calma, ó, não é como se eu não tivesse feito nada em relação ao inglês, porque ó, nesse tempo aqui, eu vim aqui, ó, vou colocar de azul, tá? Eu vim aqui dentro dessa semana, espaço de semana, depois da aula, cara, e eu assisti série em inglês todo dia. Todo dia eu tava assistindo, tem uma série em inglês que eu gosto, e eu tava assistindo essa série todos os dias. Então, Igor, eu gosto de ler, eu tava lendo, cara, todos os dias. Eu tenho alguns livros aqui, né? Toda vida e mexe alguém pergunta quais são os livros, deixa eu mostrar. Eu tenho 4 clássicos da literatura inglesa aqui que eu gosto muito, né? Moby Dick, recomendações, tá? Passando aqui rapidamente para recomendações. Uma pausa na nossa transmissão para poder falar sobre recomendações. Ó, Moby Dick, clássico, é gigantesco o livro. Esse daqui é o que eu mais gosto, Sherlock Holmes, tá? The Adventures, The Complete Novels of Sherlock Holmes by Sir Arthur Conan Doyle. Excelente. E inclusive, para quem gosta de Sherlock Holmes, eu recomendo a série da BBC, tá? Sherlock Holmes. Olha o TDAH, né? Eu tava falando um negócio de... calma. Ó, Great Expectations, outro clássico. E esse daqui, The Art of War, que é uma delícia também de se ler. Então, aí você pensa, cara, eu vou pegar algumas dessas recomendações e eu vou ler. E aí você lê durante essa semana, tá? Então, cara, Igor, durante essa semana que eu assisti, eu li em inglês. Cara, eu assisti ou ouvi, né, podcasts. Tem um podcast que eu gosto muito, do Andrew Huberman. Eu assisti esse podcast. Eu assisti um podcast X que eu gosto de assistir, que é em inglês. Eu, por exemplo, tive... O que mais você pode fazer aqui? Você pode assistir, você pode ler. Eu vi mais aulas no YouTube. Ou aulas do curso que você tá. Eu vi mais aulas. Eu, por exemplo, Igor, ouvi músicas também em inglês. Tá? Eu ouvi músicas também em inglês, cara, todos os dias. Cara, eu peguei aqui para poder fazer um exercício a mais, e eu vi, por exemplo, tem uma série que eu gosto que é Friends, e eu vi ali uma aula no YouTube que mostrava as expressões que eram usadas dentro de Friends, e aí você aprendeu um vocabulário novo ali, né, uma aula de vocabulário. E aí você chega e fala, Igor, mas olha só, não é como se eu não tivesse com inglês na minha vida, porque na quarta-feira eu assisti a aula e aprendi palavras novas, eu fiz o exercício daquilo ali, e olha só, durante uma semana, entre o período que eu assisti a aula e o período que eu fui usar meu inglês para conversar com alguém que eu precisei, eu quis ali, olha só, eu não tava parado, eu tava assistindo todos os dias uma série em inglês que eu gosto, eu tava lendo em inglês, cara, eu tava assistindo ou ouvindo podcasts que eu gosto, eu tava vendo outras aulas no YouTube, tá? Eu tava fazendo meus exercícios ali no Duolingo, eu tava, por exemplo, ouvindo músicas em inglês sempre, eu vi outras aulas de vocabulário, só que chegou na quarta-feira, eu fui conversar com alguém, cara, e eu não lembrava nem como é que falava como em inglês que é how, não lembrava nem que quando em inglês é when. Cara, isso é um absurdo, eu tenho um problema de memória. Isso aqui é fácil de pensar, né? Porque você olha pra isso daqui, vou até aumentar aqui, você olha pra isso e você fica, cara, o problema é comigo, o problema é a minha memória. Porque, olha só, no espaço de uma semana, olha o tanto de coisa que você fez. Teoricamente, não era para você esquecer, certo?
E é óbvio que eu tô dando um exemplo esdrúxulo aqui para poder você compreender. Na maioria das vezes, se você realmente estivesse fazendo isso tudo aqui, a chance de você esquecer frases básicas não é tão alta, mas ainda existe. Né? As chances nunca são nulas. Né? Então, o que aconteceu? Por que eu esqueci? O problema tá na minha memória. Não tá, galera, por causa de uma coisa que eu vou falar para vocês aqui agora, que é justamente o seguinte, ó. Tudo que está de azul, é uma coisa chamada, deixa eu até colocar aqui. Tudo que tá aqui de azul, esses pontinhos de azul que você fez, tudo isso é input. E o que é input? Input é informação entrando no seu cérebro. Então, toda vez que você assiste inglês, toda vez que você ouve um podcast, você assiste um podcast, você assiste uma série, toda vez que você está ouvindo uma música, toda vez que você está vendo vídeos no YouTube que você gosta em inglês, de coisas que você gosta, você está lendo, tudo isso é input. O que é input, Igor? É informação entrando informação entrando em você, entrando no seu cérebro. Só que qual que é o problema? Tá entrando muita informação, porque ó, você tá assistindo, você tá lendo, então é muitas palavras novas que estão entrando aqui no seu cérebro, certo? Muitas palavras novas. Só que qual que é o problema? Você não tá usando essas palavras. Esse é o problema. Você não tá usando as palavras. Você tá ouvindo elas, vendo elas, mas não tá usando elas. Existe um problema aí, mas existe outro problema, tá? Essa não é a solução final. Calma que eu vou destrinchar ela melhor. Porque às vezes você pode estar falando, Igor, mas eu uso, porque eu fiz um exercício ali, eu fiz uma criação de diálogo no papel ali e tal. E mesmo assim, eu então tava digitando, conversando com algum colega que eu tenho e tal, e mesmo assim, calma, eu vou destrinchar melhor. Mas olha só, dentro dessa semana ali, você tá vendo que tem muito azul? Tem input. Mas para você conseguir se comunicar em inglês, precisa haver. Ó, isso ali é um mais, tá? Precisa haver output. Precisa existir output. E o que é output? É informação saindo de você. É você usando aquela informação. Então, quando tem muita informação entrando em você, é muito bom? Claro que é muito bom. Você vai aprender palavras novas, você não aprenderia de nenhuma outra forma. Você vai aprender como falar tal expressão em inglês, você vai aprender qual que é o equivalente a tal coisa em inglês, isso é muito bom, show de bola, perfeito. Só que qual que é o problema? Se você não usar, você vai esquecer. É só você pensar comigo o seguinte, ó, vamos transicionar o problema que essa aluna tinha trazido, essa pergunta que a aluna fez, e vamos mudar a perspectiva da pergunta. A pergunta foi o seguinte, Igor, eu esqueço palavras básicas em inglês. Vamos pegar esse palavras básicas. O que são palavras básicas? Cara, palavras básicas são palavras que você usa todos os dias, concorda comigo? Palavras básicas são palavras que aparecem muitas vezes, concorda? Que toda hora elas estão aparecendo ali. Se você pega aqui um livro desse daqui e você abre ele, e o que são palavras básicas? Palavras são muito comuns aqui. Toda hora você vai ver palavras, olha só, without, sem, né? For, palavra super básica. The, palavra básica. Forces, are. Five, número. Attack, strategical. Method, simply. Meant, say. Então, palavras básicas são palavras que se repetem, né? Pelo menos na minha visão. Então, a gente consegue mudar a perspectiva dessa pergunta para eu estou esquecendo palavras que são usadas todos os dias, com frequência. Então, a pergunta dela agora, a gente troca, só para você entender, tá? Igor, eu estou esquecendo palavras básicas em inglês. Palavras básicas não são palavras usadas todos os dias, então, Igor, eu estou esquecendo palavras que são usadas todos os dias em inglês. Qual que é o problema dela? É que ela não está usando essas palavras. Porque se são palavras que são usadas todos os dias, teoricamente, se você estivesse usando as palavras todos os dias, você não iria esquecer das palavras. Concorda? Então, o problema aqui é que por mais que ela estivesse fazendo tudo isso, que não acho que seja o caso, mas por mais que ela estivesse fazendo tudo isso que tá aqui, ainda existe um problema. Qual que é o problema? É que ela não tá usando. Ela tá a todo momento que tá de azul aí, ela tá adquirindo palavras novas em inglês, correto?
Mas e usar as palavras? Ela não tá. Então ela tá tendo muito input e pouquíssimo, nenhum quase, output. Ela não tá de nenhuma forma nesses exercícios aqui colocando pra fora. Assistir. Pô, é passivo demais. Você senta aqui e assiste. Ler, mesma coisa. Ouvir um podcast, mesma coisa. Assistir uma aula no YouTube, mesma coisa. Então não há o quê? Não há output. Não há aqui uma forma de colocar pra fora. Então, é óbvio que você vai esquecer. Cara, se são palavras básicas e você usa todo dia, você não esquece. Acabou. Então, se você fala, Igor, estou esquecendo palavras que são usadas todos os dias, qual que é o motivo óbvio de você esquecer? É porque você tem uma memória de peixe, como diria o professor Gurgel, né? Não. O problema não é sua memória. O problema é que você não está usando as palavras. Se você estivesse usando, você não estaria esquecendo. Então, qual que é a solução? A solução é você chegar aqui e você ter mais output. E o que seria output? Tem várias formas de output, eu vou colocar algumas aqui. É só você pensar, toda hora que eu consigo falar em inglês, me comunicar em inglês, isso é um tipo de output. Então, por exemplo, talk to yourself. Conversar consigo mesmo, isso é um tipo de output. Conversar consigo mesmo é um tipo de output. Talk to yourself. Nem precisa ser mental, tá? Eu tô falando do quando você fala consigo mesmo em voz alta. Talk to yourself. Por exemplo, isso que eu tô fazendo aqui agora é talk to myself, porque por mais que eu esteja falando pra uma câmera, porra, não tem ninguém aqui, eu tô falando comigo mesmo. Isso é uma outra forma, você pode também record videos and audios. Tá? Você não precisa mandar pra ninguém esses vídeos e esses áudios, você pode salvar em um grupo no WhatsApp só com você, só pra você praticar, você grava esses vídeos e áudios. Até porque quando você grava um vídeo, por mais que você não vá mandar pra ninguém, dá aquele mini nervosismo, não dá? Então isso já te treina também pra eliminar aquela vergonha de falar. Então, talk to yourself, record videos and audios, talking to people. Perdão. Talk to people. Talk to other people, né? Então, falar com outras pessoas. E esse falar com outras pessoas pode se dar de duas formas. Spoken, ou seja, falado, ou written, que é escrito, ou typed, né? Que é digitado. Que a maioria das vezes, hoje em dia, a gente faz isso, né? Digita. O que mais? Outras formas. Cara, você pode fazer dialogue creation. Tem um vídeo aqui meu no YouTube onde eu falo sobre lembrar das palavras, e uma das formas é você fazer isso aqui. Dialogue creation. Criação de diálogo também. Então, se você cria diálogos em inglês, isso também é uma forma de você colocar para fora, seja ali no papel, você inventando uma cena na sua cabeça e você resolveu ali, né, criar aquele diálogo. Show? Então, tudo isso são formas de output, mas você lembra que eu falei que eu ia destrinchar melhor? Porque você pode estar falando o seguinte, Igor, mas eu tô praticando criando frases, eu tô praticando às vezes fazendo 3 steps, que é uma técnica minha para criar qualquer pergunta em inglês com 3 passos simples, sem precisar de gramática. Eu tô, cara, praticando, escrevendo, ou digitando, conversando com outras pessoas online. Só que aí é que tá o problema, você quer se comunicar em inglês de forma falada, então você precisa dar foco nisso. Então, seja esse talk to yourself de novo falado, seja recording videos and audios, seja talking to people, spoken. Não é que tem problema de você fazer de forma escrita ou digitada, zero problema. É uma forma de output, deve fazer. Mas você deve dar prioridade a fazer o spoken. Ah, mas Igor, ainda tô no basicão de inglês. Então você vai resolver um problema primeiro, que é conseguir construir suas próprias frases em inglês usando a técnica 3 Steps. Tem vídeo meu aqui. Inclusive, isso é outra pergunta, né, Igor? Eu posso participar da maratona do Inglês Fluente sendo básico? Pode sim, com certeza. Clique no link da descrição aqui. Então, mesmo que você esteja no básico intermediário, no intermediário, você deve fazer práticas falando, nem que seja com você mesmo. Eu vou te falar, eu já falo isso para vários meus alunos, né? Quando eu fiquei fluente em inglês,
99% do tempo de prática meu era aquela primeira opção ali, ó. Talk to yourself. Eu tava falando comigo mesmo. Então, I was talking to myself a lot, and I still do it. Então, eu tava falando comigo mesmo, né? Muito. Ainda faço isso em inglês e em português. É uma mania minha, virou uma mania. Mas é uma forma de prática. Você não precisa necessariamente conversar com pessoas toda hora. É uma excelente forma. Você deve sim se testar a fazer isso sempre. Mas a maior parte, você pode fazer isso. Talk to yourself, falando consigo mesmo em voz alta e praticando e usando. Se você fala consigo mesmo todos os dias, olha só, a gente muda aqui, eu vou colocar de vermelho, tá? Por que eu tô colocando de vermelho? Porque aquele exercício ali poderia ser uma forma de output, se fosse um exercício de criação de diálogo, por exemplo, com aquelas palavras que você aprendeu na aula. Então aqui, ó, tu encaixou um talk to yourself todos os dias, tá? Ó, talk to yourself. Aí você fez o type, né? Você conversou com outras pessoas online também. Não é muita coisa. Às vezes você pode fazer até menos. Poderia ter aqui, ó, só o talk to yourself. 3 vezes. Se não tivesse tudo aquilo, eu poderia diminuir para 1. Olha só. Isso daqui seria melhor. Você fez menos coisas do que naquele exemplo anterior que tinha só o azul. Você fez menos coisas. Você assistiu uma vez, depois por 3 dias ali você falou consigo mesmo durante alguns minutos, usando essas palavras. Só que qual que é a diferença? Você praticou menos que a pessoa que tinha feito tudo aquilo de azul. Só que no fim das contas, quando você chega aqui para usar o seu inglês, você lembra dessas palavras básicas. Por quê? Porque você está usando todos os dias aqui, ó, talking to yourself, falando consigo mesmo, ou escrevendo com outras pessoas também, né? Você fez a criação de diálogo. Você não necessariamente precisa fazer tudo. No exemplo que eu coloquei aqui, eu botei só 3 talk to yourself. Isso daqui já seria uma versão bem melhor de prática. Então, olha só, a diferença de uma quarta para outra quarta, você tem agora no final uma pessoa que chega aqui e ó, dá um check, porque ela consegue usar, ela consegue lembrar daquelas palavras, porque ela usou aquilo, ela botou para fora. Uma analogia simples disso para vocês entenderem é como se eu quisesse subir uma parede. Eu não sei subir parede. Ah, não, eu quero subir uma parede aqui com bloco de cimento. O que é que eu vou fazer? Ah, eu vou assistir vídeo no YouTube de como subir parede. Eu tenho que subir, sei lá. A pessoa vai me pagar para subir uma parede na quarta. Eu não sei. Beleza. O que é que eu faço? Vou ver vídeo no YouTube. Aí de hoje, de quarta até outra quarta, né? O que é que eu faço? Cara, eu vi vários vídeos no YouTube de como subir parede. Eu falei com outras pessoas que eu conheço, cara, me dá uma dica aí de como subir uma parede bem. A pessoa falou, ah, não, você faz isso, faz aquilo. Você tem que colocar o cimento de tal forma. Eu falei, ah, show. Aí eu fui numa loja de cimento e perguntei, cara, como é que é a melhor forma de eu fazer o cimento? O cara falou, ah, você faz assim, assim, assim. Show. Tudo isso foi informação entrando na minha cabeça. Só que chegou na hora de eu subir a parede, cara, eu tava todo troncho pra subir a parede ficou toda torta. Cara, mas eu vi tanto vídeo de como subir parede. Caraca, eu esqueci, inclusive, como é que segurava na pá. Uma coisa tão básica. Por quê? Por mais que você tenha se exposto muito a coisas relacionadas a subir parede, você não subiu nenhuma parede entre esses períodos. Então a probabilidade de você chegar e não conseguir subir a parede, de esquecer de coisas básicas de como segurar pá, é muito, muito fácil de acontecer. Agora, se você, nesse meio tempo, cara, tu viu um vídeo de subir parede, e aí tu foi testar, foi pegar ali no cimento e tal, aí tu vê que o cimento é pesado, você não sabia disso quando você viu o vídeo. Aí tu se acostumou a pegar no cimento, tu viu a força que você precisa fazer na pá pra não escorregar da tua mão, conforme tu foi fazendo isso. E aí tu foi pegando, tá? Foi colocando, aí foi se acostumando. Ah, é melhor segurar assim, peraí. Tá. E aí você foi se acostumando a como espalhar. Uma coisa é você ver, outra coisa é tu fazer, velho. Então, uma pessoa, por exemplo, que foi e testou, ela subia alguns blocos ali, não necessariamente uma parede inteira, mas alguns blocos, por 2 dias, durante a quarta e a outra quarta, ela vai sair muito melhor do que uma pessoa que só assistiu ou conversou com outras pessoas de como subir parede e nunca nem testou. E ela vai esquecer de coisas básicas. Sacou? Entendeu? Entendeu pela analogia que eu fiz agora? Então, a ideia é o seguinte, quando você tem input e output,
você se sai muito bem. E quando você começa a transicionar de input para output, ou seja, a maioria da sua semana, dos seus dias, você tenta mais colocar para fora do que receber, ou seja, colocar a informação para dentro, você começa a se dar muito melhor. Porque isso é, inclusive, um erro de muitas pessoas que estão querendo aprender inglês, né? Aí é aquele erro que impede, por exemplo, qualquer professor de responder a pergunta em quanto tempo eu fico fluente, né? Cara, você pode ficar fluente em um ano, em menos de um ano, em menos de 6 meses, em menos de 90 dias, é possível. Só que não tem como eu responder quanto tempo você vai levar. Porque você vai ser o cara que assistiu todos os vídeos no YouTube de como subir parede, ou tu vai ser o cara que testou subir parede e ali você passou 2 dias subindo parede, ou você vai ser o cara que subiu parede todos os dias e viu vídeos todos os dias. Ainda melhor. Então não tem como definir, saca? Por causa disso. Agora, saiba que quanto mais output você tiver, mais você vai se dar bem. Pensa na frase. Você quer se comunicar em inglês, certo? Igor, certo. Durante semanas dos seus estudos de inglês, você está testando se comunicar em inglês? Não. Então tá errado. Como é que você quer se comunicar em inglês sem se comunicar em inglês? Como é que você quer subir uma parede sem subir uma parede? Não tem como. Você quer subir uma parede só vendo vídeo? Não vai funcionar. Você quer conseguir se comunicar em inglês só assistindo, ouvindo, lendo e vendo aula? Não vai rolar. Ok? Então isso pode ter sido até um banho de água fria para algumas pessoas, esse vídeo. Mas, cara, é a realidade. Não tem como você se comunicar em inglês sem se comunicar em inglês. Muitas pessoas levam o inglês como se fosse matéria de escola, né? Ah, eu vou ter uma prova de matemática semana que vem e vou decorar a fórmula de Bhaskara. Beleza, tu decora a fórmula de Bhaskara, tu usa flashcard para lembrar da fórmula de Bhaskara, tu usa algumas técnicas de memorização para poder fixar a fórmula de Bhaskara na tua cabeça, tu chega lá e tu usa, dependendo do nível da prova, você até fecha com 10 a prova só por ter decorado a fórmula de Bhaskara. E as pessoas querem fazer isso com o inglês, não se decora vocabulário se usa. Se você quer se comunicar em inglês, você não vai decorar frases e palavras. Você vai usar elas. Aí sim você vai conseguir se comunicar em inglês. Ok? Então, se você quer se comunicar em inglês, por favor, comece a se comunicar em inglês.